Paz e bênção. Eu desejo que a palavra do Senhor encontre lugar em nosso coração e traga transformação, vida nova, em nome de Jesus. Eu vou ler em Mateus capítulo 20, de 20 a 28, a palavra diz assim: Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu e, o adorando, fez-lhe um pedido. Perguntou ele: Que queres? Ela disse: Concede-me que estes meus 2 filhos se sentem, um à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino. Jesus, porém, respondeu: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que estou para beber? Responderam-lhe: Podemos. Jesus lhes disse: Na verdade, bebereis o meu cálice, mas quanto a sentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me pertence concedê-lo. Esses lugares pertencem àqueles a quem meu Pai os preparou. Quando os 10 ouviram isto, indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse: Sabeis que os governadores dos povos os dominam, e que os maiores exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós. Pelo contrário, todo aquele que entre vós quiser tornar-se grande, seja vosso servo. E quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Amém. Oremos ao Senhor. Pai amado, nós pedimos ao Senhor que, num gesto de misericórdia, o Senhor permita que essa palavra bendita tome o nosso coração por completo e mude a nossa vida, para que a nossa vida seja uma vida que agrade ao Senhor em tudo o que fazemos. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. No mundo pós-moderno, a competitividade está em alta, quase que em todos os setores, ambientes sociais. Pessoas fazem de tudo para provar para si mesmas e para o resto do mundo que são capazes de fazer quase tudo que estiver ao seu alcance de forma perfeita. Vale tudo: carrões importados, relógios caríssimos, roupas de marca, ter o maior número de visualizações no YouTube, postar fotos de lugares lindos em viagens, fazer uma selfie ou aparecer ao lado de gente importante numa live e por aí vai. A disputa não para. O negócio é ser popular. Custe o que custar, as pessoas se entregam a essa corrida ou a essa correria frenética. Tudo isso faz parte da corrida do ser humano em busca de destaque ou de aparecer em primeiro lugar. Ninguém quer ficar para trás e nem sair perdendo. Sem contar com as cobranças exageradas e por isso tão cruéis que têm feito parte da vida de nossas crianças e adolescentes em casa, nas escolas e em colégios. E desde muito cedo começam a fazer parte dessas demandas sociais de serem proativas o tempo inteiro. Esse tipo de exigência tem produzido uma geração que não admite ouvir um não, se frustrar ou fracassar em algo. Esse tipo de comportamento, meus irmãos, ao invés de gerar uma sociedade forte e saudável, tem formado uma sociedade deprimida, ansiosa e suicida. Infelizmente, as pessoas estão decidindo que viver não vale mais a pena. A família, as lideranças políticas e religiosas, que deveriam indicar o padrão, sucumbem frente ao mesmo mal social. Líderes no mundo inteiro se rendem diante da incredulidade, da ganância, da vaidade e ofendem a Deus frequentemente com seu comportamento arrogante. O texto que lemos destaca que não era assim que acontecia na vida de Jesus. Pelo contrário, desde o seu nascimento até a sua terrível morte na cruz, esse não era o estilo de vida adotado por Jesus. Nos evangelhos,
ficar em segundo e até em último lugar, não ser escolhido, não se destacar de alguma forma, ser rico ou bem-sucedido ou conceituado, não ser aprovado, se frustrar, se decepcionar e receber um não, nunca era sinal de vergonha, mas sim sinal de aprendizado na caminhada de um servo. Lembremos de como o apóstolo Paulo se referiu ao tempo enquanto Jesus permaneceu no mundo. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2, de 5 a 11. Nós temos algumas dicas neste texto que podemos adotar para que a nossa vida seja uma vida que agrade a Deus e que sirva as pessoas. Sirva sem segundas intenções. Para muitos, servir apenas pelo prazer de ajudar alguém sem esperar nenhum benefício em troca é coisa de gente boba, de gente inútil. Hoje em dia, para a maioria das pessoas, tirar vantagem de alguém sem respeitar quem ela é, tem ou pensa, se tornou algo bastante normal, desde que a pessoa interesseira fique bem. Isso é o que importa. Se somos de fato servos, precisamos aprender com Jesus o significado de uma vida empática, pois o caminho do verdadeiro discipulado é se colocar ao lado das pessoas, oferecendo uma boa companhia em todos os momentos, sejam eles agradáveis ou não. Para isso, precisamos aprender a controlar a ambição egoísta que ronda o nosso coração e pretende impedir que as pessoas tenham suas conquistas. O próprio Jesus deu exemplo a esse respeito. No texto de Filipenses, Paulo nos mostrou que o próprio Jesus não procurou destaque e veio ao mundo para estar ao lado das pessoas de sua época, a fim de ajudar a aliviar suas dores e celebrar com elas as suas conquistas. Jesus fez isso respeitando as limitações, as fraquezas, os medos e a condição social das pessoas, oferecendo seu cuidado pastoral a todas elas. A morte de Jesus na cruz, por exemplo, foi a mais humilhante e cruel, mas ele esteve lá até o fim, doando a sua última gota de sangue para que nós pudéssemos ser salvos e libertos. E notem, nunca pediu nada em troca. Uma segunda dica é: tenha poder, mas não tenha controle. O Evangelho nunca impediu que pessoas poderosas tivessem acesso a ele. O acesso de pessoas poderosas ao reino de Deus sempre esteve aberto. A questão não é se alguém tem poder para liderar, e sim se tal pessoa abusa do seu poder para controlar, dominar as pessoas. Na mente de Jesus, o poder deve ser usado para ajudar as pessoas a progredirem, tendo mais qualidade de vida. O problema com os homens poderosos é que eles são tentados a exercerem o seu poder apenas porque são apaixonados pela oportunidade de dominar as pessoas, já que geralmente homens poderosos acreditam estar acima do bem e do mal. Se Jesus desejasse, o que o impediria de controlar as pessoas usando o seu poder divino? Mas as suas atitudes demonstraram que Jesus preferiu usar o seu poder para liberar as pessoas e não para escravizá-las debaixo de seu domínio. O Espírito Santo tem dado poder à sua igreja
E liderança, não para que a liderança na igreja seja uma liderança autoritária, como se somente o que ela fala ou pensa deve ser acatado como verdade. O poder do Espírito nas mãos da liderança eclesiástica precisa ser usado para trazer paz, segurança e alívio, e não para colocar mais peso sobre a vida das pessoas com as suas críticas e julgamentos intolerantes. Uma terceira e boa dica é a seguinte: na maioria das vezes, sirva. Não sejamos demagogos. Quem não se sente feliz por receber algum tipo de cuidado? Todos deveríamos receber ou estarmos abertos para que as pessoas se aproximem e cuidem de nós de alguma forma. A crítica de Jesus à mãe de Tiago e João e aos discípulos foi no sentido deles estarem pensando somente neles de forma egoísta. Jesus os adverte a estarem dispostos, nas maiorias das vezes, a servir sem serem indivíduos interesseiros em suas relações familiares, de amizades e sociais. Pessoas abnegadas servem sem planejarem tirar vantagem, proveito da situação de alguma forma. Sempre procuram uma oportunidade de ajudar, sem jamais serem oportunistas. Os discípulos de Jesus estão mais focados em confortar, em amar, em serem verdadeiros amigos e em viverem na comunhão do Espírito Santo. Não vivem para receber qualquer tipo de destaque, porque são humildes e não querem impressionar e nem receberem aprovação de ninguém. Simplesmente estão lá quando as pessoas precisam. Agem desse modo porque entenderam o quanto as pessoas são valiosas e podem contribuir com as suas experiências na caminhada da vida. As necessidades surgem e elas se apresentam com simplicidade para, de alguma forma, naquilo que está ao seu alcance, tentar encontrar a solução para aquele determinado problema, no lugar de receberem destaque. Sempre estão imaginando de que forma estão implicadas no problema, entendendo que a solução do problema é uma responsabilidade de todos e não apenas de alguns ou dos que estão sofrendo com a questão. Como Jesus, não se omitem diante do contexto ou dos desafios que a vida propõe. Sempre fazem a opção pelo envolvimento sincero, honesto e permanente em relação ao contexto onde se inseriram por conta da sua vocação de imitarem a Jesus, o servo dos servos. Que seja assim na nossa vida, meus irmãos. Que seja assim conosco, com a igreja, com aqueles que se colocam à disposição do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo nos alerta em Romanos 8, 33 a 39, que nós somos mais do que vencedores, não por causa dos bens materiais que possuímos, se temos poder entre os homens, se somos conhecidos, se usamos roupas de marcas ou dirigimos carros caros, ou se exercemos uma função de destaque como líderes. Nós somos vitoriosos como igreja, como discípulos, a despeito de termos algo ou sermos reconhecidos socialmente. Somos vitoriosos porque em Cristo Jesus nada em nosso contexto nos fará arrogantes, egoístas ou que somos melhores do que as outras pessoas. Somos vitoriosos porque já vencemos a morte, ao diabo, as enfermidades, as distâncias, a saudade, os isolamentos e as irresponsabilidades, mas principalmente porque somos amados incondicionalmente por Deus através da sua graça e nada material ou espiritual nesse mundo aqui ou em qualquer outro lugar poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que a nossa vida, ela siga dessa forma, que o nosso foco, que o nosso alvo seja o Senhor Jesus Cristo. E que a partir dessa nossa caminhada ao lado dele, nós aprendamos a priorizar o mais importante: a Deus, seu amor, seu Filho Jesus e a presença do Espírito Santo entre nós
todos os dias da nossa vida. É o que eu desejo para mim e para você, é o que eu desejo para nós, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Senhor, que este sermão, em nome de Jesus, ele possa ir ao encontro das pessoas e abençoarem a vida de todas as pessoas, para que elas saibam que o teu amor, teu reino, a salvação em Cristo Jesus está à disposição delas e que elas podem sim fazer parte do teu reino, que elas podem usar o que elas são e têm para glorificar o nome do Senhor e abençoar a vida de muitas pessoas. Que essa seja a nossa caminhada, que essa seja a nossa decisão de sermos servos de Jesus para servir as pessoas. Nós oramos assim, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.